Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do Conexão Britânica, o maior canal de inglês britânico do Brasil. E nesse vídeo eu quero bater um papo com você e te apresentar um negócio que eu já trouxe aqui no canal, falei sobre ele, não tão mais aprofundado como eu pretendo falar nesse vídeo, mas alguns de vocês já pediram em comentários, poxa, traz mais coisas sobre isso, que é o tal do alfabeto fonético internacional, que é uma ferramenta, tá? É uma ferramenta muito útil para quem quer aprender idiomas. Mas antes da gente começar o vídeo, eu quero te dizer, você não é em nenhuma instância obrigado ou obrigada a saber o alfabeto fonético, tá? E esse vídeo tem uma intenção de esclarecer o que é, de informar o que é e sugerir. Se você tiver interesse, procure um curso onde se ensine o alfabeto fonético. Eu ainda não sou habilitado para isso, tá? Pretendo eventualmente me habilitar para ensinar o alfabeto fonético internacional. Ainda não sou habilitado, tá? Conheço algumas coisas, conheço as regras, me ajuda a entender pronúncias, mas, como eu falei, ainda não sou habilitado, certo? Então, senta confortável, pega lápis, caderno e borracha para anotar algumas dicas que eu vou te dar, que só elas já vão ajudar você bastante no seu aprendizado do inglês e melhorar a tua pronúncia. E bora pro vídeo. Muito bem. Primeiro, o que é esse danado desse alfabeto fonético internacional, ou como a sigla que a gente costuma chamar, IPA, IPA, que na verdade vem do inglês, International Phonetical Alphabet. O que acontece aqui? Ele é um alfabeto, sim, como o nosso alfabeto em português, como o alfabeto do inglês, porém, ele não significa um alfabeto como nós conhecemos. Ele é um alfabeto, sim, mas um alfabeto de sons. Cada um daqueles caracteres que estão lá, são inúmeros, eles representam um tipo de som, seja um som onomatopeico, ou seja, que ele emite o som de alguma coisa, seja um som vocálico, que são inúmeros também. Então, você tem toda uma lista de caracteres que são, na verdade, representações gráficas de um som. Mas eles também não são única e exclusivamente só para o som. O que eu falei lá no começo do vídeo, que ele ajuda a gente com a pronúncia. E um dos aspectos da pronúncia é sons mais fortes e sons mais fracos. Então ele tem códigos, ele tem símbolos para som. Onde eu devo dar o meu reforço falando para que a palavra soe corretamente. Dito isso, por que eu devo usar? Por que eu devo conhecer o IPA? Por que eu devo conhecer o alfabeto fonético internacional? É muito simples. A gente evita confusões na pronúncia. Ou seja, se eu tenho duas palavras que no meu ouvido parecem iguais, eu posso checar na transliteração, que é a palavra correta para isso, que a gente mudar aquela escrita para o alfabeto fonético. Então, quando a gente translitera, ele vira aquela série de símbolos, então a gente checa aqueles símbolos se as pronúncias são iguais. Eu não estou dizendo que cada palavra tem uma pronúncia particular, não, muito pelo contrário. Tem palavras com a mesma pronúncia, Vou dar um exemplo bem rapidinho. Número 2, a gente fala to. O advérbio de intensidade também, ou demais, que é to. E a preposição to é a mesma pronúncia. São palavras completamente diferentes, inclusive com escritas diferentes, mas se pronuncia do mesmo jeito. Ao passo que eu tenho o número 3, three, e a palavra árvore, tree, que para um ouvido não treinado, vamos dizer assim, parecem a mesma coisa, mas não são. Então é aí onde o IPA entra. É aí onde ele mostra para você o que é o que. Algumas são exatamente iguais, como o caso que eu falei agora do two. Outras, no caso do three e tree, são completamente diferentes. Então, assim, como eu falei, o alfabeto fonético internacional foi criado para evitar ambiguidades, para evitar confusões na hora da pronúncia. Então, alguns desses símbolos são muito fáceis da gente entender. Outros são completamente diferentes do que a gente já viu. Então, eu vou mostrar 3 exemplos para você aqui, bem rapidinho, para você entender mais ou menos como é que isso funciona. Esse símbolo aqui, ó, você olha esse símbolo, você fala, poxa, é um AE, o que ele representa? Na verdade, esse aqui é o som de A, como na palavra cat, palavra gato, cat. Então, quando você vê, por exemplo, se olhar num dicionário, tá? Uma coisa importantíssima, todo bom dicionário, seja ele online, seja ele físico, tem o alfabeto fonético do lado para você ver, do lado da palavra, tá? Então, se você pegar lá o teu dicionário, seja ele online, físico, não importa, procura a palavra cat. Pausa o vídeo agora, pega o dicionário, olha a palavra cat e procura o símbolo do meio, ou seja, o símbolo representativo da letra A. Olha lá que está escrito desse jeito aqui, cat. Tá? O próximo é esse daqui, ó.
Ah, mas esse é fácil, esse é um I. Pois é, esse é um I mesmo. Como na palavra see, ou seja, o verbo ver. E você vai fazer uma pausa aí para mim de novo. Você vai olhar no dicionário a palavra see, ver, e também a palavra see, mar. E perceba a escrita do alfabeto fonético dessas duas palavras. Dá uma olhada lá, rapidinho, pausa o vídeo, vai lá e eu espero você voltar. Você viu que eles são escritos da mesma forma? Você percebeu isso? Pois é, eles são escritos da mesma forma, tá? Se você não pausou o vídeo e deixou correr, tá tudo certo. Pausa agora, volta lá, porque eles são escritos da mesma forma, tá? Eu sei, você ficou curioso, vai lá e dá uma olhada, tá? Próximo símbolo é esse daqui. Esse daqui, para algumas pessoas da área de exatas, esse símbolo aqui é bem familiar, mas não tem nada a ver com conta matemática isso aqui, tá? Esse, na verdade, é um símbolo de um som, e de um som não vocálico. Até agora a gente falou de um sons vocálicos, A como I, mas esse tem um som não vocálico. Na verdade, um som de sh. Então, toda vez que a gente usa esse som sh, é esse símbolo que aparece. Como, por exemplo, na palavra shoe, shoe. Perceba que ele está lá no comecinho da palavra. Só olhar lá no teu dicionário. Aquele mesmo processo. Pausa, dá uma olhada lá, tá? Shoe. É assim que funciona. Entendemos como funciona? Você já olhou lá as palavras, certo? Legal. Vamos voltar para o primeiro exemplo que eu falei. A palavra cat. Você percebeu como que é escrita a palavra cat no IPA? Ela é escrita desse jeito aqui. Pois é, um K. Porque o som é de K. Logo, a representação deste som é esse, é um K. E também no final da palavra tem um T. Também a representação de T é um T. Tá? E o que eu quero dizer com isso? São duas coisas. Primeira delas, não tem nesta palavra sons mais longos ou mais curtos. É cat, curto, seco. Primeiro disso, tá? Por quê? Por que eu estou dizendo isso? Porque algumas pessoas podem ver esse A e E, o símbolo de A, e achar que ele é mais longo. Não, não é. Quando ele for mais longo, existe um símbolo para isso, tá? Não tendo esse símbolo, ele não é longo. Tudo bem curto e bem conciso. Segunda coisa importante, e que eu falei que vai melhorar, a tua pronúncia. Perceba que depois do T, não há nada. Não há nada. Portanto, numa palavra não é cat. Perceba que o alfabeto fonético já me dá isso, tá? Ou seja, já é uma forma de você poder buscar e corrigir aqueles detalhezinhos pequenos de pronúncia chatos que às vezes a gente precisa corrigir, tá? Pode ser com uma palavra simples, com cat, pode ser com outras palavras mais complexas. Então, você pode, por exemplo, pegar outras palavras, vamos pegar mais dois animais. Falando de cat, vamos pegar mais dois animais, como dog e fish. E perceba que os sons são muito curtos e muito concisos. É direto ao ponto, tá? Não tem esse dog ou fish. Porque se fosse isso, eu teria um outro símbolo, como eu falei. Inclusive, se você quiser, eu trago uma parte 2 desse vídeo, falando um pouco mais a fundo de alguns símbolos usados para sílabas mais fortes, para vogais mais longas, para como que diferencia, por exemplo, do inglês americano, do inglês britânico, tá? Deixa aqui no comentário que eu trago uma parte 2 um pouco mais a fundo, explicando esses outros detalhes para você, tá? Então, esses animais aqui são, você vê, com a mesma característica de cat, são sons curtos, sons diretos, e a maioria dos sons em inglês são dessa forma. Um outro detalhe importante que eu quero chamar a sua atenção é a letra I da palavra fish, que ela parece um I de, quando a gente faz a letra não cursiva, né, letra de forma, que a gente coloca o I e os tracinhos, né? Esse não é um som de I, então a palavra não é fish, fish, ele é um som de a gente viu o som de I na palavra see, que é um I com pontinho. Esse não, esse é um fish. Da mesma forma, por exemplo, como em sit, é o verbo sentar, sit, então é o mesmo som. No caso de dog, tem esse O que não é exatamente O, ele é um O com uma pitadinha de um A. Dog, que é também com a palavra hot. Perceba como esses sons eles se repetem em algumas palavras. Então, quando você consegue entender como um som funciona e você vê ele numa outra palavra, você já é capaz de reproduzir você mesmo ou você mesmo esses sons aí dentro da tua casa. Então eu vou deixar um desafio aqui para você. Antes da gente ter uma parte 2 ou coisa parecida, tá? Vou deixar um desafio aqui para você, que é de você começar a pegar as palavras que você aprende ou as palavras que eu trago aqui para você no canal, em caso de eu trazer vídeos de vocabulário, tem bastante aqui, e você procurar no teu dicionário, olhar para a pronúncia fonética e tentar adivinhar
qual que é essa pronúncia. Ou você chocar o que eu estou falando no vídeo com o que está escrito no IPA, tá? É um desafio. Faça isso e traz para mim no comentário desse vídeo ou no vídeo daquele vocabulário lá, como é que foi. Se para você visualizar aquela forma ficou mais fácil de você aprender ou não, tá? Além disso, como eu falei, todos os dicionários têm a referência no IPA. Então, procure dicionários online, por exemplo, que já tenham isso lá, tá? Que você pode já olhar do lado e você vê a pronúncia, tá? Dicionário físico, tudo bem, você pode usar o dicionário físico. Online ele é um pouco mais rápido de você encontrar as palavras, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje, uma parte 1, tá? Espero que vocês queiram uma parte 2. Se vocês quiserem, deixa no comentário, como eu falei. Só pedir aqui que a gente vai um pouquinho mais fundo e traz um pouco mais sobre a IPA, tá? Eu sou o Red Creme, você está no Conexão Britânica, o maior canal de inglês britânico no Brasil. Muito obrigado pelo vídeo, eu vejo você, muito obrigado pelo view, e eu vejo você na próxima dica ou em qualquer outro vídeo. Valeu, um abraço, tamo junto, tchau, tchau.